O que Deus pensa da mulher que despreza seu marido? Mical era filha de Saul e este episódio demonstra que o desprezo que tinha por seu marido ela herdou de seu pai, um rei que caiu em desgraça por perseguir o ungido do Senhor. Quando Davi traz de volta a Arca da Aliança, que estava em mãos dos filisteus, Davi se alegra tanto ao ponto de se despojar de suas vestes reais, vestir-se apenas de um manto de linho e dançar de júbilo diante da arca. Mical, sua esposa, o despreza e repreende o rei por se rebaixar diante do povo. Ela não tinha preocupação de uma israelita piedosa de estar presente para participar da tarefa de dar a Deus o seu lugar no reino. Tudo aquilo não significava nada para ela, e quando viu Davi ocupando um lugar humilde naquele momento, ela o desprezou em seu coração. Isso é apenas o orgulho profano da carne. Seu pai, Saul, jamais teria feito o que Davi fez. Ele estava mais interessado em manter sua própria dignidade real, mas o Senhor acaba repreendendo Mical e a deixando estéril. Esterilidade na Bíblia tem o sentido de ser incapaz de se reproduzir, e é o que acontece espiritualmente com a mulher que despreza a autoridade de seu marido, fica estéril nas coisas do Senhor. Gostaria de saber o que o Senhor pensa a respeito desse texto de 2 Samuel 6, 20 a 23. Pois vemos Mical tentando repreender Davi, que se mostrou ao povo ainda que sem intenção. Vemos Mical sendo repreendida e castigada. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pejo, procure no dicionário o que é pejo, como sem pejo se descobre a qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, a filha de Saul, que podia ter ido dormir sem essa, né? Não teve filhos até o dia de sua morte. Resposta. Eu vou emprestar uma resposta, um comentário de Norman Berry, um irmão que partiu para estar com o Senhor em 2001. Davi agora age em conformidade com a palavra do Senhor. Abra em 1 Crônicas 15, 25 a 29, para ver quem levou a arca. O resultado é grande regozijo. Que você possa encontrar esse regozijo. Alguém desprezou tudo isso em seu coração. Ela não disse uma palavra, mas Deus sabia e Deus agiu, e foi ela quem saiu perdendo, porque ficou estéril. Agora um comentário de L.M. Grant. Quando Deus recebe o seu verdadeiro lugar, é inevitável que o povo seja abençoado. Davi ficou feliz em abençoá-los em nome do Senhor dos Exércitos. Mais do que isso, ele deu a cada adulto em Israel, tanto mulheres quanto homens, um pão, um pedaço de carne de bom tamanho e um bolo de passas. Isso mostra também que aqueles que dão ao Senhor o seu lugar devido, também ficarão felizes em ser generosos para com os outros. Depois que Davi colocou a arca em sua tenda e abençoou Israel, ele voltou para abençoar sua própria casa. Mas Mical não estava em condições de ser abençoada. Ela estava pronta com a sua língua cáustica e sarcástica para insultar grosseiramente o seu marido, que era o rei. Quão glorioso era o rei de Israel hoje, revelando-se aos olhos das servas dos seus servos, como um dos vilões descaradamente se descobre. Versículo 20. É claro que essa descoberta se referia apenas ao fato de Davi se despojar do seu traje real. Mical era tão cega espiritualmente que não tinha discernimento de que o maior dos seres humanos não tinha lugar de honra, especialmente diante de Deus. Todos estão no mesmo nível humilde. Portanto, Davi respondeu a ela
que o que ele havia feito era diante do Senhor, um assunto de vital importância. Mais do que isso, ele a lembrou de que o Senhor tinha escolhido Davi como rei, acima de seu pai Saul, e acima de toda a família de Saul. A escolha de Deus foi um homem que se humilharia diante de Deus, não aquele que sempre buscava se exaltar com orgulho. Portanto, Davi celebraria diante do Senhor, no versículo 21. A única maneira certa de fazer isso era se humilhando a si mesmo. Se humilhando a si mesmo. E Davi estaria disposto a ser mais indigno do que isso, por causa da honra do Senhor. Quanto às servas de que Mical falou, ele sabia que isso não depreciaria a honra que elas lhe dariam. No versículo 22 fala disso. Elas tinham muito mais bom senso do que a própria Mical, pois elas reconheceriam que o homem que ocupava uma posição humilde perante o Senhor era aquele em quem podiam confiar no lugar de autoridade sobre os homens. O governo de Deus também interveio nesse assunto, nesse sério assunto, não é? E decidiu que Mical não teria filhos até o dia da sua morte. Uma mulher que ignora as coisas de Deus mostra pouco respeito pelo marido e não tem filhos. Certamente deve ter tido uma existência miserável, a Mical. Mas é uma misericórdia que ela não tenha tido filhos, pois ela não poderia ter ensinado a eles a humildade da verdadeira fé no Deus vivo. Que texto solene, não? Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.